TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Está no ar Sociedade de Direito. Esse programa é gravado no estúdio Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Grande Fortaleza, para a FGF TV. Participe do programa enviando sugestões ou mandando suas dúvidas através da fanpage do Facebook, facebook.com/faculdadefgf, e através do Twitter, @faculdadefgf. O programa de hoje tem como tema Conhecendo a Justiça do Trabalho. E para falar sobre, convidamos ao programa o Dr. Fernando Ferrer, advogado trabalhista, membro do Conselho Estadual de Direitos Humanos e do Comitê de Combate à Tortura do Estado do Ceará, ex-diretor da Caixa de Assistência dos Advogados do nosso Estado do Ceará e ex-conselheiro da OAB Ceará. Doutor, seja bem-vindo à Sociedade de Direito, mostramos seu currículo, já é um advogado experiente, trazemos aqui para falar um pouco sobre esse tema que é um tema de interesse geral, o acesso à justiça do trabalho em si, uma justiça que todos, se não todos tiveram acesso a ela, todo mundo conhece alguém que já precisou da justiça do trabalho. E para começar o programa, eu queria saber a opinião geral do senhor, como é que está a justiça do trabalho hoje, como é que o senhor vê ela? Bom, antes de mais nada, Jean, agradecer o convite, uma satisfação novamente estar aqui na FGF. Importante programa de debates, levar à população do Estado do Ceará um pouco da informação, que é isso que está faltando para ampliarmos o conceito de cidadania do nosso país. A justiça do trabalho, na concepção de justiça social. Infelizmente, existem muitos trabalhadores ainda que não têm um conhecimento pleno e amplo do que realmente tem, o que a empresa tem que cumprir. E no nosso país, tanto a nível municipal como a nível estadual, os direitos trabalhistas, sem sombra de dúvida, é mais vilipendiado pelo ente público do que propriamente o ente privado. Então é importante também que não só o empregado, mas o empregador também tem uma concepção ampla do que é a justiça do trabalho, porque muitas causas acontecem do advogado não ter êxito, e aí tem aquela falsa, errônea concepção de que justiça do trabalho o empregado sempre ganha. Não é assim. Não é de forma nenhuma, não é dessa maneira. O conceito da justiça do trabalho ampliou muito nesses últimos 10, 15 anos, juízes novos, capacitados, uma justiça importante, célere como é a justiça do trabalho. E para que o advogado do empregador tenha êxito, obviamente ele tem que trabalhar para aquela empresa que cumpre as suas obrigações trabalhistas e tem, dentro do contrato de trabalho, regido todas aquelas cláusulas que dão amparo, tanto ao empregador como ao empregado, que sem sombra de dúvida, o que é pactuado sai mais barato. Então, acabar com essa concepção de que o empregado sempre vence, de forma alguma. Tem o seu direito amplo e garantido, tanto o empregado como o empregador. Para começar assim, a entrar mais dentro do debate, o senhor falou de partes, empregado, empregador. É mais comum mesmo as pessoas ouvirem que a justiça do trabalho é a justiça para o empregado, mas como o senhor citou, o empregador também pode entrar na justiça do trabalho, ela abrange as duas partes. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre cada uma das partes, assim, em âmbito realmente geral, que cada uma pode pleitear em si, na justiça do trabalho. Sem sombra de dúvida. Nós sempre estamos participando do programa do Tribunal Regional do Trabalho, que também tem um programa levando a informação ao telespectador. E na semana passada nós estivemos exatamente debatendo sobre um tema, por exemplo, a revista íntima, que algumas empresas ainda chegam ao ano de 2013 a fazer revista íntima desnudando o empregado. Então é óbvio que a Justiça do Trabalho não vai permitir um abuso de direito desse. Agora, se é uma revista que tem no contrato de trabalho, se não é uma revista que coloca as pessoas em situações vexatórias e que também não ocorra discriminadamente, que seja através de um sorteio ou certos grupos durante aqueles dias, outro grupo, ou todos os dias, que é feito moderadamente, o empregador também não tem que temer. Não tem que temer, ele tem que ter realmente uma assistência especializada, porque desculpe os colegas, aquele clínico geral do direito, aquilo não existe. Não existe. Os princípios do direito constitucional, o princípio do direito do trabalho, o direito penal, o direito civil são amplamente diferenciados. Então, às vezes, alguns colegas saem da área penal e vão advogar
na Justiça do Trabalho. O conceito é totalmente diferente. Então, tem que o empregador não deve temer. Esse conceito de que a justiça é do empregado é completamente errôneo, de forma alguma. A Justiça do Trabalho é uma justiça, além de séria, uma justiça séria, de juízes probos e competentes. Então, a Justiça do Trabalho, as pessoas falam muito da questão da morosidade do judiciário, e eu sempre defendo, porque a Justiça do Trabalho não se inclui, felizmente ela não se inclui nessa morosidade do judiciário, que infelizmente abala e é tão caótica com relação à Justiça Estadual. O senhor tocou num ponto que a gente queria debater, queria falar mais sobre a celeridade. Hoje, infelizmente, a gente, em âmbito nacional, a gente tem causas que, a grosso modo, seriam causas que poderiam ser resolvidas facilmente, mas devido à demanda, ou às vezes até mesmo o fator A ou B, acabam que demorando. A Justiça do Trabalho, ela tem uma, digamos assim, uma celeridade maior que a Justiça comum, a grosso modo. Como é que o senhor vê essa parte? Não, sem sombra de dúvida, como eu falei, a Justiça do Trabalho não está inserida nesse contexto da morosidade. Obviamente, nós não podemos deixar de dizer que na parte, principalmente do processo executório, ainda é muito difícil. Mas não é só a questão do Poder Judiciário trabalhista, é a questão do empregador que muitas vezes não tem seu patrimônio em seu nome, não tem dinheiro em suas contas, usa conta de terceiros, então fica difícil um processo executório nesse sentido. Mas, a grosso modo, a parte do processo de conhecimento, a ação hoje é muito célere. A Justiça do Trabalho no Brasil, aqui no estado de Ceará, quase que todas as varas já estão funcionando com o PJE, o processo judicial eletrônico. Agora, no começo, ainda está tendo uma dificuldade grande, até por nossa parte, conhecimento, ampliação do conhecimento do PJE, mas esse processo judicial eletrônico está vindo de uma forma, dando uma agilidade no processo. Hoje, lá no escritório, sair do escritório agora, a pessoa peticionar lá agora no PJE, amanhã a gente já sabe a vara, já sabe o número do processo, e amanhã mesmo já sai, algumas vezes está cadastrado, por exemplo, as notificações, a gente advoga muito na Justiça do Trabalho, então a gente está cadastrado no processo. Quando sai a notificação para a gente, não precisa mais ir para o Diário de Justiça publicar ou ir uma intimação, porque ela vai de forma virtual. Então, quando facilitar, tiver um amplo conhecimento desse processo, a celeridade do processo judicial trabalhista será muito maior. A gente tem, ainda sobre a celeridade, a gente tem uma figura presente na Justiça do Trabalho, que são os acordos. Às vezes, até naquele momento que seria a audiência, às vezes as partes já podem chegar a um acordo e evitar qualquer procedimento burocrático. Você pode falar um pouco sobre essa parte? Bom, eu tive a satisfação enorme de, quando me formei em 95, ter assumido o juizado especial, a 11ª unidade aqui em Fortaleza, e me honra muito, modesta parte, eu fui recordista, eu obedi 85% dos processos da 11ª unidade no acordo. Ou seja, o juiz daquela unidade achava ótimo, porque a gente bateu o recorde durante 2 anos, porque pelo pior que seja o acordo, é melhor do que uma boa briga. Então é importante que as partes sejam bem orientadas, tanto da parte do empregador como do empregado, que obviamente, fazendo o acordo ali, muitas vezes o acordo também não pode ser uma imposição, o telespectador não pode achar que o empregado tem direito a 10 mil, vai fazer um acordo de 10 mil, nenhum empregador acha que de 10 mil só vai pagar 1.000. Tem que ser uma coisa moderada, que ambas as partes têm que abdicar, né? Tem que ser bom e ruim, tanto para o empregador como para o empregado. E, obviamente, fazendo um acordo, o processo se resolve logo na primeira audiência, que geralmente está sendo marcada aí com 30 a 45 dias, quando ingressa com o processo, e quem faz o acordo também sabe que vai ter que pagar em dia, porque se não pagar, existe uma multa de 100% do valor do acordo para quem não paga em dia. Então é importante esse processo de conciliação no Justiça do Trabalho, que dá uma celeridade muito maior às demandas trabalhistas. Ou seja, por mais que seja um acordo, por mais que aquelas partes abdiquem um pouco e façam tudo, também tem uma fiscalização da justiça que dá todo um parâmetro e, digamos assim, que dá uma penalidade ao descumprimento. Não, obviamente a multa, né? E desde a gestão do desembargador Antônio Parente, acabou, apesar que ainda existe o Jorge Postulante na Justiça do Trabalho, mas a Justiça do Trabalho, desde a gestão do desembargador Parente, que ela não recebe mais aquelas reclamações que o empregado ia diretamente à Justiça, que nós sabemos muito bem que muitos deles, não todos, obviamente, muitos deles a empresa não rescindia o contrato,
não pagava a obrigação e mandava o empregado direto para fazer a reclamação, atuando na Justiça do Trabalho, bem dizer, como um sindicato chancela de termo de rescisão de contrato. Então isso acabou, realmente tem que ter um advogado, o trabalhador que for ingressar para entrar com sua reclamação trabalhista. E aqui, diga-se de passagem, que consulte um advogado da sua confiança, do seu conhecimento, porque infelizmente ainda existem laçadores ali na porta da Justiça do Trabalho e muitas vezes indicam bons profissionais, bons advogados que atuam na área, mas que a pessoa não conhece. E nós, como advogados, sabemos que o importante, é muito importante que a pessoa tenha um conhecimento não só da pessoa, mas do passado profissional do advogado ou da advogada que vai atuar no processo. Só para deixar claro, como o doutor falou, laçador, para quem ainda não sabe, não conhece, telespectador, são aquelas pessoas que às vezes você vai passando a justiça de trabalho, te chamam, tentam indicar alguém, tentam levar o processo, é isso, doutor? Não, ali muitas vezes colegas que atuam pouco, quando vão sem o terno, sem o paletó, que eles sabem, advogados, são abordados por aquelas pessoas. Então, eu acho uma coisa, como eu disse, alguns, a maioria indicam para bons profissionais, mas a questão não é essa. A questão é que você realmente deve ter um advogado da sua inteira confiança e que conheça, não só como pessoa, mas como profissional. Ou seja, então o senhor acaba de nos falar que por mais que tenha o juiz postulante, ou seja, para quem não sabe um pouco sobre o jeito, o pessoal da sociedade está assistindo nosso programa, é uma posição que você pode entrar sem advogado, te dá essa opção, o juiz do trabalho te dá essa opção. Mas mesmo assim, fica o recado para você sempre procurar um advogado, os colegas advogados, para até no acordo em si você ter todo aquele aparato judicial e não seja, digamos assim, com um acordo mais favorável da parte, né, doutor? Sem sombra de dúvida. O jus postulante, né, como você está falando, a pessoa pode realmente, na Justiça do Trabalho, procurar a Justiça, e a Justiça do Trabalho teria, que acabou, mas se exigir, ainda vai ter que ser cumprido, de ingressar uma reclamação trabalhista sem um advogado e sem advogado. Era muito usado antigamente, felizmente hoje 99% das ações são através de advogados e advogadas, e o trabalhador, a empresa que estiver realmente com algum problema deve ingressar sim com assistência jurídica especializada na área trabalhista. Porque não só no processo, como também no acordo é muito importante para ter uma boa orientação. E, doutor, você pode falar sobre um pouco, a gente está falando sobre o juiz postulante, ele funciona para a parte, para o empregado que vai entrar, já o empregador não, ou para as duas partes, só para quem está nos assistindo aprender um pouco sobre isso? Não, para qualquer pessoa, né, independente de ser pessoa jurídica ou física, que ingressar na Justiça do Trabalho, ainda temos um juiz postulante constitucionalmente garantido. Mas, como nós falamos há pouco, não é aconselhável e a Justiça do Trabalho, felizmente, da gestão do desembargador Parente para cá, abominou, praticamente acabou. É muito difícil que o Fórum Trabalhista aceite uma pessoa postulando lá, né, tendo o seu direito de postular, tem. Mas é muito difícil hoje que a Justiça do Trabalho aceite a postulação sem que seja através de um advogado, até porque, pelo PJE, né, todos têm que obrigatoriamente estar cadastrados e o processo é completamente virtual. Então, mais do que anteriormente, agora é que tem que ser realmente através de um advogado. A gente ainda, para falar um pouco sobre, ainda sobre conhecer a Justiça do Trabalho, a gente tem uma série de audiências diariamente. Para quem não sabe, quem não está conhecendo, a gente tem várias atas pelas manhãs na Justiça do Trabalho. E acaba que, para quem não conhece, fala, mas tem muitas audiências, será que anda, que não anda? Você pode falar um pouco sobre essa parte? Bom, você tocou num ponto bem peculiar, e não só para o cidadão, mas para os nossos colegas advogados que não atuam. Muitos vão e perdem o horário da audiência por conta de uma premissa que não existe mais, de que as audiências atrasam demais. Óbvio que ocorrem atrasos, às vezes tem instrução, o processo demora a instrução e ocorre atraso. Mas hoje nós temos 18 varas do trabalho, as varas novas estão rigorosamente audiências em dias, e as demais varas não era como antigamente. Há 10, 15 anos atrás, realmente, existia um número bem menor de juízes, bem menor de varas. O processo tinha dias, tem 12, 14 audiências por vara, e atrasava muito. A audiência de 9 horas ia ocorrer 10, 11 horas, até meio-dia. Já cansei de sair do Fórum Trabalhista 1 hora, 2 horas da tarde por conta do atraso. Mas hoje está a situação bem diferente, então o cidadão tem que realmente chegar na hora. Nós estávamos em Teresina
a audiência de 8 horas da manhã, era a primeira audiência na primeira vara de Teresina, e nossa audiência começou 8h05 e o reclamante não chegou. Eu advogando pela empresa, e o reclamante pegou uma pena de confissão, porque não chegou no horário da audiência de 8 horas, que começou 8h05. Então é importante que tire essa premissa falsa também, porque ela não existe mais. As audiências estão ocorrendo praticamente no horário agendado. A gente vai falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre essa pena de confissão, PJE, algumas coisas. A gente vai falar no segundo bloco e agora a gente vai para um pequeno intervalo. Começamos assim o segundo bloco do nosso Sociedade de Direito, hoje aqui com o advogado, Dr. Fernando Ferrer. Estamos falando um pouco sobre esse trabalho, conhecendo, apresentando para você que ainda não conhece a estrutura, como funciona. Doutor, no primeiro bloco a gente falou e citou, o senhor falou claramente, abertamente sobre a celeridade que há na Justiça do Trabalho, que, digamos, é louvável. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, digamos assim, os recursos que acontecem, porque assim, as pessoas sabem que às vezes uma sentença, em primeira instância, ainda cabe algum recurso, alguma coisa. Essa parte também é célere comparado com recursos de outras áreas do direito? Bom, felizmente a Justiça do Trabalho, juízes estão aplicando bastante a multa, a condenação, até 20%, por a questão dos embargos procrastinatórios, ou seja, aqueles embargos da sentença em que objetivam só retardar o processo, que não tem embasamento fundamentado, não tem omissão, não tem a contradição nem nada de sentença, obscuridade, e embargam apenas para retardar a decisão da sentença do litígio. Felizmente, o seu trabalho tem aplicado bastante a multa por condenação por os efeitos retardatários, procrastinatórios, e infelizmente alguns colegas também usam muito do recurso de revista. O recurso de revista, ele o recurso ordinário, o Tribunal Regional profere o acórdão, que é a sentença em segundo grau, e o recurso de revista, as pessoas entram porque sabem que a média do processo ser julgado em primeira instância aqui no Estado de Ceará, a média de 6 meses. E no tribunal, pelo menos mais 6 meses, agora com a criação de novas turmas, esse problema vai diminuir muito ainda. Mas como o TST recebe os processos de todo o país, lá realmente os processos duram em média de 3 a 4 anos. Infelizmente, alguns recursos de revista que são impetrados para o TST questionam a questão fática. E isso não é possível. Não é possível entrar com recurso de revista para reexames de provas dentro do processo. Esses recursos são apenas para retardar a decisão do processo e, felizmente, também existem as condenações por litigância de má-fé, procrastinando o feito, apenas com o intuito de retardar o processo. Então é importante que também nessa avaliação dos recursos, na parte civil, na parte trabalhista, existam mecanismos que coíbam que tantos recursos sejam impetrados
sem embasamento jurídico, apenas para se ganhar tempo. Isso é uma prática que infelizmente ainda existe, mas com o passar dos anos eu tenho uma esperança de que irá diminuir bastante. E a Justiça do Trabalho dando exemplo aí para as outras justiças, digamos assim. A justiça é só uma, mas dando um exemplo para os outros ramos, né? Digamos assim, dos recursos que, como o senhor falou, às vezes só para ganhar tempo. Não, a Justiça do Trabalho ela não se insere na questão da temática da morosidade do Poder Judiciário, nem a Justiça Federal. A questão da morosidade do Poder Judiciário se refere à Justiça Estadual. Infelizmente, hoje, o número de juízes é insignificante, existem muitas comarcas no interior que não tem juiz, não tem a juíza, não tem servidor. Muitas das comarcas no interior, servidores, que é um absurdo, são servidores terceirizados emprestados pela prefeitura do município. Não tem servidor para atender a demanda processual. E no estado do Ceará, infelizmente, o número de juízes e juízas é insignificante para o número de comarcas e, sobretudo, para o número de processos. Aqui mesmo na capital existem várias varas abarrotadas de processos por conta de falta de servidor e falta de juiz. Realmente, a Justiça do Trabalho, felizmente, ela não se insere nesse contexto da morosidade. Quem atua, quem realmente precisa da justiça trabalhista, sabe do quanto ela é séria e importante para a cidadania do nosso povo. Quem assistiu o primeiro bloco, você está assistindo, o doutor falou sobre o PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, que já está presente na Justiça do Trabalho. Eu queria que o senhor fizesse só um breve comparativo de como era antigamente, o que vem facilitar, tanto para o advogado quanto para as partes também, e a importância de ser eletrônico o processo. Bom, o ministro Talazen, que está ainda na presidência do TST, né, que está implantando, nós fomos pioneiros aqui, a comarca de Caucaia foi pioneira no país, com a implantação do processo judicial eletrônico. Nós teremos a mudança aí do comando do Tribunal Superior do Trabalho, vai assumir o ministro Carlos Alberto Reis de Paula e com certeza vai continuar dando esse incentivo, esse importante avanço na justiça trabalhista, que é o processo judicial eletrônico. Não só pela parte de economicidade, porque vai se economizar em papel um absurdo, e também na parte de servidor, porque você imagina, tem processos de 10 volumes, né? Só um servidor para estar ali rubricando e carimbando aquelas folhas era um absurdo, se gastava um tempo enorme. E hoje isso não existe mais. Não tem mais que estar carimbando, não tem mais que estar rubricando folha. O processo é totalmente virtual. E na parte da celeridade, as notificações, o advogado está cadastrado, ela é automática. Né? Se chega na sua caixa, tem até 10 dias. Se não abrir até 10 dias, o prazo começa a contar. Então, é rápido. A questão antes tinha que ter para fazer a carta de notificação, para mandar para o setor de distribuição, o setor de distribuição mandar para o correio. Isso tudo vai aqui a alguns anos, um ano e pouco, isso tudo vai ser história do passado e vai contar apenas nos livros de história da justiça, porque isso vai se acabar e é um avanço importante para todos nós, não só na parte do direito, mas, enfim, todos os segmentos laborais do nosso país, do nosso mundo, né, por não dizer. As redes sociais também facilitam bastante. Hoje as informações chegam mais rápido ao cidadão que é carente, sobretudo, não tem informação. Tem as redes sociais do Tribunal de Justiça, tem as redes sociais do Tribunal do Trabalho, Regional do Trabalho da 7ª Região aqui no estado do Ceará, do Tribunal Superior do Trabalho, tem informações diárias. Você pode fazer consultas diárias do seu processo, você coloca o número do processo. Tem uma partezinha que até brinco. Hoje, antigamente você não tinha isso, mas hoje, porque a gente tem, graças ao nosso escritório, tem um razoável número de processos, a gente dá encaminhamento a todos, está acompanhando todos, mas o cliente, ele tem aquele único processo. Ele fica com o número, ele acompanha o processo. Quando sai uma decisão daquele processo, é o primeiro a formar lá no escritório. Então é importante isso. Eu acho importante, eu acho ótimo quando o cliente liga, mas ele sabe antes de sair a notificação virtual, ele sabe antes, porque ele abre todo dia ali o site. Então essa virtualização é de suma importância. É importante o cliente nos liga, que a gente às vezes... Doutor, mudou um negocinho aqui, o que é? Mudou, aí já... Então isso é importante, isso ajuda realmente. O próprio cliente fica acompanhando o processo e isso facilita o andamento e a celeridade processual.
E tá aí, mais uma vez. Semana passada, quem assistiu o programa, tá aí no YouTube também, no nosso canal. A gente falou sobre a influência das mídias sociais na sociedade e no direito também. Eu estou enfatizando que estão presentes também. Hoje em dia, não só nisso, mas hoje em dia saiu uma mudança que foi até o aviso prévio, que foi uma das, digamos assim, das mudanças maiores que teve nos últimos anos de trabalho. No outro dia estava bem explicadinho, todo mundo já sabia. Que antigamente, quando tinha mudança, todo mundo tinha que ir lá ler o Diário Oficial, ler um pouco sobre a lei. Hoje em dia já está o acesso para todo mundo. Né, Cícero? Sem sombra de dúvida, é sociedade e direito, né? Estão caminhando juntos, para e passo. E importante também que, diga-se de passagem aí ao cidadão, cidadã, a empresa, a Justiça do Trabalho está lá para amparar, como nós falamos no começo, não o empregado, nem o empregador, está para se fazer justiça, acabar com essa concepção que a Justiça do Trabalho é a justiça do empregado. Né? Mas depois que todas as ações de danos morais e materiais são da competência, conforme a emenda a emenda 2004, da competência da Justiça do Trabalho, surgiram e ainda surgem alguns processos mirabolantes, quantias enormes por danos morais, materiais. A Justiça do Trabalho também está coibindo isso. Né? Ela não está nessa indústria que se teve há um tempo na Justiça Comum, infelizmente essa onda passou. Realmente o advogado tem que entrar com os pés no chão, pedir realmente aquilo que o seu cliente tem direito e provar, porque não adianta alegar sem provar. Então é importante a prova, e a prova do empregador, o empregador tem que estar ciente, tudo tem que estar pactuado. A revista íntima, se ela não é vexatória, se ela é moderada e ela não é discriminatória, se ela está pactuada, o advogado pode entrar pedindo danos morais lá pela revista, que a Justiça do Trabalho não vai condenar. Então o empregador e o empregado, ambos têm que estarem bem assistidos com advogados e advogados especializados na área trabalhista. E fica aí o alerta, você que está assistindo também. Procure sempre ver tudo direitinho, como está, a sua empresa é correta, está tudo direitinho, os pontos de entrada e saída. Porque isso também é um fator importante e, digamos assim, até mais comum essa questão dos pontos de entrada e saída, até para você pedir. Olha, atestado médico, atestado falso. As empresas que a gente volta, atestado falso apareceu. A orientação da gente é demissão por justa causa de imediato. O empregador não tem que temer. Nós advogamos no Piauí, no Pernambuco, aqui no Ceará. Mês passado teve um funcionário da empresa que fez um termo circunstanciado, um acordo no processo criminal, está no juizado, não cumpriu e que foi preso por conta que apresentou um atestado falso da empresa. Realmente um crime absoluto. O empregador não tem que temer. É inadmissível, mas ainda existem atestados que arranjam atestado falso. A empresa tem que estar vigilante também. O empregado não pode, ao bel prazer, achar o que vai fazer, que a Justiça do Trabalho é a Justiça do Empregado, de forma alguma. Apresentou atestado falso, é falso, caracteriza demissão por justa causa. Não tem o que se pensar. Entendeu? Então é importante que o empregador não tema a Justiça do Trabalho de forma alguma. E procurar sempre ver também, até para inibir essas coisas também. Da mesma forma que inibe as empresas de abusarem dos empregados, também inibir aqueles maus empregados que chegam depois de um feriado, fica doente, aquelas coincidências que a gente vê na vida. O ponto digital eletrônico, né, obrigatório, ele emite um relatóriozinho ali diário, da jornada diária do empregado. O empregado tem que guardar aquele papel. Aí também recentemente na decisão, alegado uma jornada inexistente e o ponto da empresa, o ponto eletrônico. E o juiz mandou que o empregado juntasse aqueles relatórios. Ele disse que não tinha os relatórios. Ele apenas não apresentava porque os relatórios comprovavam que a jornada realmente era totalmente diferenciada do que aquilo que ele estava pleiteando. Então o empregado também tem que, por exemplo, ponto eletrônico, a empresa tem que guardar o relatório. E na manhã depois dizer, e pedir uma coisa inexistente. Tem que pedir e provar. Doutor, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso programa. Foi um debate bacana. As portas da Sociedade de Direito ficam abertas para o senhor quando quiser voltar, falar sobre esse tema, continuar, falar sobre temas aprofundados. E abre espaço para o senhor, deixar considerações finais, deixar contatos. Bom, Jean, eu, antes de mais nada, parabenizar o seu programa, é importante, o meio de comunicação, a Sociedade de Direito, ao cidadão que está nos assistindo agora, nos colocar à disposição também lá no Conselho Estadual de Direitos Humanos, né, do Governo do Estado, para qualquer denúncia que a pessoa tenha ofendido o seu direito, poderá dar entrada na reclamação lá na SEJUS, na Secretaria de Justiça.
também nos colocar à disposição aí do telespectador, tanto pelo nosso Twitter, que é @advogadoferrer, ou pelo nosso e-mail, que é advogado@fernandoferrer.adv, A de avião, D de dado, V de Vitória.br. Agradeço mais uma vez, doutor. E assim chegamos ao fim de mais uma Sociedade de Direito. Esse programa é transmitido pela FGF TV e disponível também no portal www.youtube.com/FGFIES. Envie sugestões de temas para os próximos programas através do e-mail comunicação@fgf.edu.br, através das redes sociais que vocês viram no começo, facebook.com/faculdadefgf ou Twitter, @faculdadefgf. Obrigado pela audiência.